Prezados espectadores do Opiniões Podcast, na madrugada do dia 17 de julho do corrente ano, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei 2159 de 2021. Trata-se do projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o qual havia sido aprovado pelo Senado em maio do corrente ano e, tendo recebido modificações, retornou à Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, trata-se de um texto que representa risco à segurança ambiental, pois flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no Brasil. A ministra do Meio Ambiente considerou que o projeto provocará o desmonte da legislação ambiental, indicando que o governo estuda vetos. O Observatório do Clima diz que o projeto pode resultar em desastres, riscos à saúde e à vida da população. Já o setor do agronegócio defende o projeto, entendendo que ele irá desbloquear a burocracia. E a Frente Parlamentar da Agropecuária argumenta que ele não representa retrocesso ambiental, mas sim um avanço necessário. Para tratarmos de alguns pontos polêmicos desse projeto de lei, convidamos o advogado Gustavo Trindade. Ele é sócio do escritório Trindade e Lavrati Advogados Ambientais. É conselheiro do Comitê de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Foi apontado pelo Anuário Internacional Chambers et Partners como um dos principais advogados de direito ambiental no país. Lecionou em cursos de especialização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto de Desenvolvimento Cultural, Fundação Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Bahia. Foi chefe da consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente, presidente da Câmara de Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e chefiou os departamentos jurídicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e presidiu a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Ele atuou junto à Organização Mundial do Comércio no contencioso Brasil versus União Europeia sobre a importação de pneus reformados, como consultor na área de direito ambiental para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Banco Mundial e de outras organizações, bem como atuou na elaboração de vários projetos de leis ambientais. Doutor Gustavo Trindade, ficamos honrados com a vossa participação no Opiniões Podcast. E para tratarmos de alguns pontos polêmicos do citado projeto de lei, indagamos qual é a vossa interpretação jurídica sobre o licenciamento ambiental por adesão e compromisso. Bom dia, doutor Paulo Regis. Primeiro, eu queria agradecer o convite para podermos conversar sobre a chamada Lei Geral de Licenciamento Ambiental, esse projeto de lei recentemente aprovado, e especialmente no que diz a licença ambiental por adesão e compromisso, a chamada LAC, ela já era um tipo de licença ambiental criada por alguns estados. O estado da Bahia, no ano de 2011, criou a chamada LAC. Depois, outros estados, como inclusive o estado do Rio Grande do Sul, no seu Código Estadual de Meio Ambiente, do ano de 2020, criou a licença ambiental por compromisso. O que é importante dizer, doutor Paulo Regis, que me parece que ao longo dos anos se ampliou, e muitas vezes até em demasia, as atividades submetidas ao licenciamento ambiental. Se lá em 1991, quando se criou o licenciamento ambiental, isso já vai quase 45 anos, se licenciava atividades de maiores impactos ambientais, como hidrelétricas,
termoelétricas, polos petroquímicos, atividades de maior potencial de degradação ambiental. Ao longo dos anos, e pela importância que assumiu esse instrumento do licenciamento ambiental, uma gama de várias outras atividades de menor impacto ambiental foram trazidas para serem também submetidas ao licenciamento ambiental. Aqui eu trago, por exemplo, uma oficina mecânica, que precisa de uma caixa separadora de óleo e água, uma fábrica de gelo. Então, eu tenho várias pequenas atividades que hoje demandam licenciamento ambiental. E, em razão dessa expansão dessas atividades submetidas ao licenciamento ambiental, já há bastante tempo, especialmente os estados foram criando novos tipos de licença ambiental, novas modalidades de licença ambiental, buscando adaptá-las às diferentes características dos empreendimentos e dos potenciais impactos trazidos para esse tipo de atividade. Então, quando a LAC foi criada na Bahia, e aqui eu lhe trago uma particularidade, doutor Paulo Regis, não sei se o senhor sabe, eu fui um dos criadores da LAC, dizendo assim. Recentemente, inclusive, a secretária Andréa Vulcanes, que hoje é secretária de Meio Ambiente de Goiás, publicou um artigo na Conjura 2 semanas atrás, tratando um pouco da história da LAC. Em 2011, eu, junto com a doutora Andréa Vulcanes e com a doutora Paula Lavrati, nós prestávamos uma consultoria para o estado da Bahia, por meio da FIEMA e outras entidades, buscando trazer algumas novidades ao processo de licenciamento ambiental da Bahia. E aqui havia um caso, isso em 2011, antes da implementação do Código Florestal Federal, antes da implementação do CAR, a Bahia fazia o licenciamento, doutor Paulo Regis, das propriedades rurais. A Bahia não licenciava a silvicultura, não licenciava a soja, não licenciava a irrigação. Ela fazia um licenciamento ambiental da propriedade rural. E, basicamente, as propriedades rurais, para o licenciamento à época, antes do CAR, a Bahia tinha como critério, por exemplo, a necessidade de averbação da reserva legal, a identificação das áreas de preservação permanente, algumas medidas que diziam respeito ao uso de agrotóxicos, e se pensou que para algumas atividades onde se conhece os impactos ambientais, por exemplo, um posto de gasolina, se sabe quais são as medidas que devem ser adotadas, e eu tenho um checklist de medidas que devem ser adotadas para a implementação de um posto de gasolina, ou outras atividades de baixo impacto ambiental. À época, eu lembro que o estado da Bahia tinha 830 mil propriedades rurais que necessitavam de licenciamento ambiental. 830 mil. E se pensava em como eu posso fazer para trazer para a regularidade ambiental e ter uma possibilidade de maior fiscalização e de controle desse tipo de licenciamento. E aí se pensou, especificamente para algumas atividades em que eu conheço o impacto, ou atividades de diminuto impacto ambiental, a possibilidade de estabelecer um procedimento bem mais simplificado, por meio de uma declaração do empreendedor que cumpre os requisitos ambientais e a sua atividade cumpre aquilo que é exigido pelo órgão ambiental, e a partir disso ele teria uma licença por adesão e compromisso, que ele seria uma licença, que é uma licença obtida por meio digital. Então, isso foi criado inicialmente, então, pela legislação da Bahia em 2011. O Rio Grande do Sul também criou esse tipo de licença por meio do Código Estadual de 2020, estabelecendo que eram para as atividades de pequeno e médio potencial poluidor. E o Código Estadual do Rio Grande do Sul também dizia, olha, isso não pode ser utilizado quando tem supressão de vegetação, e tinha uma série de outras regras que vedava a utilização da LAC. Goiás tem LAC, Santa Catarina tem LAC, vários estados têm LAC. É importante dizer, doutor Paulo Regis, que a constitucionalidade da LAC já foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal em razão das regras de alguns estados. Especialmente no caso do Rio Grande do Sul, como se deu também com a manifestação do STF no caso da Bahia, o STF entendeu que a LAC era constitucional, mas só poderia ser aplicado às atividades de baixo potencial poluidor. O que ocorre com a aprovação do PL da Lei Geral de Licenciamento Ambiental? Ele amplia, ou ele regra, já que eu não tinha esse regramento lá na legislação federal, a possibilização da utilização da LAC para aquelas atividades definidas, e essa definição se dá
pelos conselhos estaduais de meio ambiente. A LAC, no projeto de lei a ser sancionado pelo presidente da República, ela vai poder ser utilizada para as atividades de baixo e médio potencial poluidor e ainda para as atividades de baixo e médio, de pequeno e médio porte. Então, vai poder ser utilizada para as atividades de pequeno e médio porte, desde que sejam de baixo e pequeno potencial poluidor. Então, se a gente fazer uma comparação com as legislações estaduais e com as próprias decisões do Supremo, houve uma ampliação do uso da LAC para aquelas atividades chamadas de médio potencial poluidor. O STF, nesses julgamentos dessas ADINs, já admitia a constitucionalidade dessa licença desde para as atividades de pequeno potencial poluidor. E já finalizando essa minha longa fala, é importante dizer, Paulo Régis, que por isso, apesar dos problemas, me parecia necessário esse projeto de lei, porque nós já estamos há quase 45 anos, não havia uma legislação federal regrando o licenciamento ambiental. Toda a base para as definições do STF sobre a possibilidade de utilização da LAC em quais casos, tudo se dava ainda com base, professor Paulo Régis, com base na resolução CONAMA 237, lá de 1997. Então, todo o funcionamento do licenciamento ambiental se dava muito por regras esparsas expedidas do CONAMA ou por regras criadas pelos estados e pelos municípios, onde boa parte desses já se utilizava desse tipo de licença, que é a licença por adesão e compromisso. Muito bem. Vamos lhe perguntar o seguinte. Como outro ponto controverso, doutor Gustavo Trindade, consiste no denominado licenciamento ambiental especial. Qual é a vossa opinião sobre isso? Essa é uma das novidades, das grandes novidades trazidas pelo projeto de lei, pela Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A lei aprovada pelo Congresso Nacional estabelece que cabe a cada 2 anos, o Conselho de Governo, que é um órgão superior lá do Conselho Nacional, da estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente, é composto por ministros de Estado da estrutura do governo federal, que a cada 2 anos ele faça uma lista das atividades consideradas como de especial interesse, vamos chamar assim, especial interesse nacional, que teriam um procedimento de licenciamento ambiental próprio por meio de uma licença, por meio de uma única licença, que seria uma licença de chamados projetos especiais. Essa é uma novidade trazida pela Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ou pelo projeto a ser sancionado pelo presidente da República, mas me parece algo bastante estranho, vou lhe dizer assim. Eu acho que não é algo que foi muito tratado, debatido, e por ser uma novidade, me parece de difícil compreensão. Ou seja, já que eu posso ter a cada 2 anos a definição de quais são esses projetos estratégicos, eu poderia, por exemplo, definir que toda a agricultura seria um projeto estratégico, ou toda a indústria nacional ou a mineração dos chamados minerais raros, por exemplo, que a gente está na moda agora, passem a ser projetos estratégicos e teriam um licenciamento ambiental estabelecido por meio de uma única licença. Esse eu acho que também pode ser algum dos temas objeto de veto do presidente da República, né? E é importante também aqui falar, professor Paulo Régis, um pouco do volume do licenciamento ambiental para essa contextualização. Se a gente pensar, doutor Paulo Régis, pegando um exemplo da FEPAM, a FEPAM tem, em média, licenciamento ambiental de cerca de 10 mil empreendimentos por ano. Isso envolvendo licenças prévias, licenças de instalação, licenças de operação e outras licenças instituídas pela legislação. A gente sabe que aqui no estado do Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios realizam o licenciamento ambiental das atividades de impacto local. Então, há uma avaliação que a gente tem mais de 20 mil atividades licenciadas por ano aqui no estado. Né? Fazendo um comparativo com o número de licenças dadas pelo IBAMA. O recorde de licenças dadas pelo IBAMA
se deu ali por volta de 2008 e 2009, lá na época do PAC. E o senhor sabe, doutor Paulo Regis, qual foi o maior número de licenças emitidas por ano pelo IBAMA? 200 licenças por ano. Isso envolvendo renovação de licenças de operação. Ou seja, o grande volume de licenciamento ambiental está com os estados e está com os municípios. Então, essas atividades de maior relevância estratégica para o país, como estradas, hidrelétricas, as questões que hoje se discute com a Petrobras, perfuração de petróleo, já são aquilo que é levado para o IBAMA licenciar. Então, eu já tenho quase, na estruturação do Sistema Nacional de Licenciamento Ambiental, uma especialização dessas atividades de maior interesse da federação, interesses estratégicos, que são aquelas que são de maiores impactos, são submetidas ao licenciamento do IBAMA. Então, eu já tenho quase essa filtragem nesse modelo de licenciamento ambiental que a gente tem. Então, me parece muito estranho que nós escolhemos atividades a terem um procedimento diferenciado. Dentre os vários dispositivos, esse é um dos dispositivos que eu tenho pouca compreensão e acho que não vai atingir esse grande movimento que se quer de agilização de algumas licenças. Por quê? Porque eu tenho uma determinação constitucional que não tem como ser perpassada, que aquelas atividades que causam significativo impacto ambiental vão ter que ser submetidas a um EIA-RIMA. Então, é o procedimento de licenciamento ambiental de EIA-RIMA, que é aquele mais complexo, que é uma exigência constitucional para aquelas atividades de significativo impacto ambiental, que não vai poder ser perpassado mesmo com a criação de um procedimento especial para aquelas chamadas atividades estratégicas. Doutor Gustavo, qual é a vossa opinião sobre a eliminação da autorização do IBAMA para o corte de vegetação nativa, especialmente na Mata Atlântica? Certo. Esse é um tema polêmico que tem debatido pela imprensa após a aprovação do projeto de lei. O que é importante dizer? O projeto de lei aprovado, ele suprime dois dispositivos da Lei da Mata Atlântica, né, que é uma lei de 2006. Quais são esses dois dispositivos que ele suprime da Lei da Mata Atlântica? São dispositivos que determinam a exigência de anuência do IBAMA para que o órgão estadual autorize a supressão de vegetação. É importante pontuar, professor Paulo Regis, que não se trata de uma isenção de autorização para a supressão de vegetação. O que foi retirado pelo projeto de lei dos dispositivos da Lei da Mata Atlântica é a necessidade de que o órgão estadual, no seu procedimento de autorização para uma supressão de vegetação típica de Mata Atlântica, consulte previamente o IBAMA da possibilidade de ele agir. Essa exigência se dá em dois casos pela legislação vigente. Para a supressão de vegetação em áreas rurais, para as supressões acima de 50 hectares, e em áreas urbanas, para supressões acima de 3 hectares. O que acontece? Vai se continuar exigindo autorização do Estado para a supressão de vegetação. O que a lei isenta é de uma anuência do IBAMA para que o órgão estadual possa dar essa autorização. E aqui eu vou lhe dar minha opinião particular. Eu entendo que é adequado essa supressão. Eu não vejo motivo por que submeter o exercício das atribuições dos órgãos estaduais a uma anuência, a uma aprovação do IBAMA. Ou seja, nós temos uma separação das atribuições, uma independência dos entes federativos, e não existe uma hierarquia entre os órgãos ambientais, entre IBAMA, entre órgãos estaduais e municipais. Esses órgãos têm competências legais estabelecidas em lei e devem atuar obedecendo à legislação vigente, sem a necessidade de uma tutela do IBAMA para a atuação dos órgãos estaduais para a supressão de vegetação de Mata Atlântica. Isso não existe mais para nenhum tipo de atividade, mesmo numa atividade de grande impacto licenciada pelo Estado, eu não preciso de uma anuência do IBAMA para licenciar, por exemplo, um polo carboquímico, uma grande hidrelétrica, ou seja, se é atribuição do Estado, ele que dá. Então, também não vejo o porquê se submeter à anuência do IBAMA à supressão de 50 ou 13 hectares de vegetação de Mata Atlântica, e, ressaltando, continua a necessidade de autorização para a supressão desse tipo de vegetação.
O que se isenta, o que se retira é a necessidade de, no procedimento de autorização ser realizado pelo Estado, que seja também submetido ao IBAMA promanuense. Muito bem. Outro ponto polêmico que consta do referido projeto de lei é a exclusão da oitiva das comunidades tradicionais em terras indígenas e também quilombolas, não homologadas, evidentemente. Qual é a vossa opinião? Esse, para mim, é um dos grandes pontos em que há alteração, de fato, da legislação ambiental. E aqui eu vou lhe dizer que me parece que esse não é um tema de licenciamento ambiental. Nós temos uma série de interesses importantes que devem ser tutelados, que é das comunidades indígenas, dos quilombolas, a proteção do patrimônio artístico, cultural, arqueológico. Só que essa proteção das comunidades indígenas, dos quilombolas, não possui regramento próprio. Ou seja, eu não tenho uma regra que me diga quando eu preciso de uma autorização da comunidade indígena. Ou seja, não tem um procedimento específico junto à FUNAI, junto à Fundação Palmares, junto ao IFAM, junto ao IFAR. E por essa ausência de um regramento de tutela desses interesses, essa tutela se dá no procedimento de licenciamento ambiental. Ou seja, são interesses importantes que necessitam de uma tutela do poder público, mas essa tutela não se dá a partir de instrumentos próprios que tutelam esses interesses. Ela vai se dar no licenciamento ambiental. Atualmente, a gente tem isso regrado por meio de uma portaria interministerial, firmada pelo IFAM, pela Fundação Palmares, pela FUNAI. Estabelece que empreendimentos, considerando a distância de alguns empreendimentos submetidos à RIMA, devem existir a manifestação da FUNAI caso um empreendimento hidrelétrico, por exemplo, esteja a 5 quilômetros de uma terra indígena. A questão que foi alterada, doutor Paulo Regis, é que nessa portaria ministerial se fala em terra indígena. Nós temos diferentes estágios até uma homologação de terra indígena. Então, nós temos terras indígenas em estudo, nós temos terras indígenas demarcadas e nós temos terras indígenas homologadas, ou seja, que é o último ato reconhecendo uma terra indígena. Na atualidade, mesmo que não haja um regramento específico sobre esse tema, especificamente no que diz respeito a terras indígenas, o IFAM tem entendido que se faz necessário a sua consulta prévia ao licenciamento ambiental, inclusive para as terras indígenas em estudo. Ou seja, mesmo antes de uma demarcação dessas terras indígenas ou de uma homologação. O que o projeto de lei faz é restringir a necessidade de manifestação da FUNAI para aquelas terras indígenas homologadas. Esse também é um dos temas que me parece sensíveis desse projeto de lei, e acho que esse vai ser um dos temas, inclusive, que devem ser levados ao Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, buscando uma melhor definição de quando deve existir a manifestação desses órgãos que tutelam os interesses quilombolas, indígenas, que envolvem patrimônio cultural no processo de licenciamento ambiental. De fato, e foi de maneira explícita, isso buscou-se restringir o espaço de manifestação desses órgãos no procedimento de licenciamento ambiental. Doutor Gustavo, qual é a vossa opinião sobre a dispensa de licenciamento ambiental para obras de infraestrutura e atividades agropecuárias? Esse também é a grande diferença que traz o projeto de lei, dispensando, isentando algumas atividades de licenciamento ambiental. O projeto de lei ele isenta as atividades agro-silvopastoris, atividade de pecuária e agricultura, do licenciamento ambiental. Esse é um tema também que é regrado de forma muito diversa pelos órgãos estaduais, doutor Paulo Regis. Nós temos vários estados que, por meio de sua legislação, não fazem o licenciamento ambiental das atividades agrícolas e pecuárias. Por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje não licencia soja, não licencia arroz, não licencia qualquer tipo de atividade agrícola, à exceção
da silvicultura. Ou seja, a atividade de silvicultura no estado de Rio Grande do Sul é submetida ao licenciamento ambiental. Outros estados sequer submetem a atividade de silvicultura ao licenciamento ambiental. Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná só acima de 1.000 hectares, vários estados não fazem o licenciamento ambiental sequer da atividade da silvicultura. E aqui há também a integração de outros instrumentos de proteção ambiental que são trazidos pelo Código Florestal, ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu preciso de uma autorização para converter, ou pelo Código Florestal, eu preciso de uma autorização para converter uma área com vegetação nativa em algum tipo de produção rural. Então, eu quero converter uma área do Pampa numa área de soja. No Rio Grande do Sul, eu não preciso de uma licença ambiental, mas eu preciso de uma autorização expedida pelo órgão estadual para que eu possa fazer essa conversão da vegetação em outra atividade, por exemplo, numa soja. Então, eu tenho que demonstrar a proteção das áreas de preservação permanente, da reserva legal, algumas outras exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. Mas a partir do momento que eu converto essa área em soja, eu posso, no ano que vem, passar essa área para uma área de arroz, ou para uma área de trigo, ou para uma área de outra atividade agrícola. E eu não preciso de uma autorização, já não preciso hoje, para a realização dessa atividade agrícola após uma autorização de conversão. E outros estados também não exigem esse tipo de licença. Há alguns entes da federação que têm demandado licença dos roborréis para a propriedade agrícola, como ele deu o exemplo lá da Bahia no início. Exigia uma licença para a propriedade rural. Mas a grande discussão nessa isenção de licenciamento ambiental é a discussão, por exemplo, da atividade de silvicultura, que o Estado do Rio Grande do Sul tem uma tradição de fazer o licenciamento ambiental, e com a alteração da legislação federal, isso pode ser modificado. Recentemente, no ano passado, no que diz respeito à própria atividade de silvicultura, houve uma alteração do anexo da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, da 6938, que traz uma listagem das atividades submetidas ao licenciamento ambiental. E foi retirado de lá a atividade de silvicultura. Então, já tinha o entendimento que, de acordo com a legislação federal, sequer a atividade de silvicultura necessitava de licenciamento ambiental. Porém, aqui, um ponto A, o Supremo Tribunal Federal, agora em maio, doutor Paulo Regis, fez o julgamento da chamada DI 6618, que tratou da constitucionalidade de alguns dispositivos do Código Estadual de Meio Ambiente aqui do Rio Grande do Sul do ano de 2020. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia haver a dispensa de licenciamento ambiental da atividade de silvicultura, mesmo a de mínimo porte, haja vista que a resolução CONAMA 237 listava também a atividade de silvicultura como submetida ao licenciamento ambiental. Então, esse é um tema polêmico, esse é um tema que são daqueles mais controvertidos, mas a grande maioria das atividades agrícolas e pecuárias já não é submetida ao licenciamento ambiental no país. O que se tem é alguma regra agora estabelecendo como princípio geral que pode ser regulado de forma mais protetiva pelos estados, liberando as atividades agropecuárias do licenciamento ambiental. Isso não dispensa do cumprimento das regras que dizem respeito às questões dos recursos hídricos, da necessidade de outorga, e não dispensa das regras que dizem respeito à proteção das APPs, da reserva legal e à necessidade de autorização dos órgãos ambientais para a supressão de vegetação nativa. Um outro ponto que foi dispensado de licenciamento ambiental foi a realização de obras de infraestrutura para a melhoria de rodovias já pavimentadas, né, que foi dispensado, e também foi dispensado de licenciamento ambiental as atividades de dragagem. O projeto de lei do Senado, ele isentava também as obras de saneamento de licenciamento ambiental. O texto que foi aprovado agora pela Câmara se alterou isso e diz que as obras de saneamento devem ter um licenciamento simplificado. Mas também foi isento de licenciamento ambiental obras de infraestrutura para enfrentamento de problemas climáticos extremos. Então, que essas obras, por serem obras emergenciais, estariam isentas de licenciamento ambiental.
Tudo bem, doutor Gustavo. Outra questão, é aceitável a execução de atividades minerárias de grande porte sem observância das normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA? Certo. O que acontece, doutor Paulo Regis? O projeto de lei, o texto aprovado pelo Senado, ele não submetia as atividades de mineração às regras da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Eles diziam, olha, as atividades de mineração vão possuir um regramento específico. E enquanto não forem submetidas a um regramento específico, estarão sujeitas às regras já estabelecidas pelo CONAMA. No texto aprovado pelo Congresso Nacional, que vai ser submetido agora, texto final, à sanção do presidente da República, basicamente ele não fez nenhuma diferença das atividades minerárias das demais. Agora elas são submetidas à Lei Geral do Licenciamento Ambiental e também às atribuições do CONAMA. Então, o texto que dizia assim, as atividades minerárias deverão ser submetidas às disposições do CONAMA, era para dizer que elas não estavam submetidas à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Que era aquela coisa de dizer, olha, já que houve grandes impactos ambientais causados pela mineração, lá, os grandes desastres que nós tivemos em Minas Gerais, se buscava criar uma regra específica para o licenciamento ambiental das atividades minerárias e elas não seriam submetidas à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Isso caiu na última versão, na versão final aprovada, e agora também as atividades minerárias devem obedecer às regras estabelecidas na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mas é importante dizer, doutor Paulo Reis, que as normas do CONAMA continuam sendo válidas. Por exemplo, o projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ela regra o conteúdo do EIA-RIMA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que hoje é regrado pela Resolução 01, lá de 1986, do CONAMA. Mas ele não dispõe, doutor Paulo Regis, de quais são aquelas atividades que ele considera como de significativo potencial poluidor, ou quais são aquelas atividades que devem ser submetidas ao EIA-RIMA. Como não há um regramento disso, no meu entender, prevalece aquela lista de atividades da 0186 que devem ser submetidas à EIA-RIMA. Então, a grande maioria das regras ambientais do CONAMA, que disciplinam os processos de licenciamento ambiental, continuam sendo válidas, inclusive a listagem das atividades que devem ser submetidas ao estudo mais rígido, que é o EIA-RIMA. Doutor Gustavo, por derradeiro, para nós encerrarmos este programa, pedimos para o senhor apresentar considerações finais sobre esse referido projeto de lei. Bom, como eu lhe disse, professor Paulo Regis, nós vamos a já quase 45 anos da existência do instrumento de licenciamento ambiental do país. E me parece que era necessário o estabelecimento de uma regra geral disciplinando os procedimentos de licenciamento ambiental. Já há muito tempo, nós tínhamos resoluções do CONAMA tratando do licenciamento ambiental, e aqui já citei na nossa conversa as duas principais, que é a CONAMA 237, lá de 97, e a resolução 0186 do CONAMA, que disciplinava o conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental e as atividades submetidas ao licenciamento ambiental. Ocorre que ao longo dos anos, e com a ampliação dessas atividades submetidas ao licenciamento ambiental, os estados e os municípios foram criando procedimentos próprios e diferenciados do licenciamento ambiental. Nós partirmos lá de 91, especialmente a partir do decreto de 1990, do clássico licenciamento trifásico LP, LI e LO, para diferentes procedimentos de licenciamento ambiental regulados pelos estados e algumas vezes, inclusive, pelo próprio CONAMA. Só que nós não tínhamos clareza e existia uma forma muito diversa da utilização desses vários procedimentos de licenciamento ambiental. Vinha tendo entendimentos díspares sobre mesmas regras estaduais. Por exemplo, doutor Flores, o estado da Bahia criou a licença de operação de regularização, buscando regularizar empreendimentos já implantados
que não haviam sido submetidos ao prévio licenciamento ambiental, estabelecendo que eu poderia dar uma LO, regularizando esse empreendimento, desde que obedecida todas as exigências ambientais para que aquela atividade pudesse funcionar. Isso buscava trazer para a regularidade esses empreendimentos e a partir de um entendimento que eu não tenho mais a possibilidade de avaliar, exigir uma LP, uma licença prévia, que avalia a localização de empreendimento para algo que já está implantado e operando. Então, eu traria uma única licença buscando a regularização desse empreendimento. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que era constitucional a licença de regularização criada pela Bahia. Quando do julgamento da licença de regularização criada pelo Estado do Rio Grande do Sul, agora em 2020, o STF, o Dr. Paulo Reis, entendeu que era inconstitucional, que todas as atividades deveriam ser submetidas a LP, LI e LO, mesmo aquelas já em operação. Então, nós começamos a ter, a partir de regramentos estaduais diferenciados, interpretações diferentes trazidas pelo Supremo Tribunal Federal, um aumento de uma insegurança jurídica, especialmente na utilização dessas regras criadas pelos entes estaduais, tratando de forma diferentes diversos procedimentos de licenciamento ambiental. Então, me parece que é necessário uma lei geral de licenciamento ambiental. Esse projeto de lei ele começou a tramitar ainda em 2004, depois ele mudou de número e foi sendo debatido há quase 20 anos. Eu vou lhe dizer que não é um projeto de lei, vou dizer assim, é uma série de repetições, há uma série de itens, inclusive, contraditórios. Acho que pode, sim, existir alguns exageros nesse projeto de lei, mas eu não vejo, como tem sido muito debatido ou falado, se trata do PL da devastação ambiental. Por quê? Porque a gente tem que pensar que existem pequenos empreendimentos que hoje são submetidos ao licenciamento ambiental e que devem ter um rito diferenciado de licenciamento ambiental. Nós devemos ter grande rigor e grande cuidado com a proteção do meio ambiente, mas é necessário trazer uma proporcionalidade entre as exigências para um licenciamento ambiental de grande impacto, de significativo potencial poluidor, que eu tenho que trazer as atenções dos órgãos ambientais e tem que ter um procedimento mais simplificado para aquelas atividades de menor impacto ambiental. E é isso que, na maior parte do texto, possibilita esse PL de licenciamento ambiental. Para essas dispensas de licenciamento ambiental, para essas restrições trazidas para a participação dos órgãos intervenientes do licenciamento ambiental, mas acho que é um projeto de lei necessário. Isso não é um projeto de lei dos sonhos, é um projeto de lei que busca trazer um pouco mais de harmonia nesse instrumento tão importante para a política nacional de meio ambiente, que é, ao longo de quase 45 anos, o instrumento mais importante que nós temos no país de controle ambiental. Muito bem. Nós agradecemos ao advogado Gustavo Trindade pelo esforço. Nós sabemos que está em viagem, né? Não está falando de Porto Alegre, está falando de Santa Maria, está em trânsito, né? E queremos convidar os nossos espectadores para o próximo episódio do Opiniões Podcast. Até breve. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.